Vamos lá, ó. Eu já vou deliberadamente dizer para vocês que eu vou começar errando aqui, porque no erro a gente aprende muitas vezes, né? Então, se eu for tentar falar aqui dos invariantes desse algoritmo, né? Já deixa eu especificar, ó, invariantes do laço externo, tá? O que acontece? Para provar a corretude de um algoritmo que tem vários laços, eu tenho que provar de dentro para fora que os laços de dentro fazem o que prometem, e daí eu uso isso como verdade para provar que os laços de fora fazem o que prometem. Eu não vou fazer todos esses passos, tá? O laço de dentro aqui, tá? E por laço de dentro eu me refiro a esse cara aqui, né, essa parte. Deixa eu até destacar com uma cor que chama mais atenção. Ele está pegando o mínimo, tá? Acho que a gente até já provou essa corretude lá no começo do curso, eu acho, tá? Eu acho que a gente chegou a ver a questão de pegar o mínimo e mostrou isso. Então, eu vou supor que esse cara corretamente me devolve o mínimo depois que ele itera ali pelo sufixo do vetor, tá? Da posição i em diante, né? Porque ele vai dar i mais 1, mas o índice min começa do i, né? Então, eu vou supor que ele corretamente me devolve o mínimo do subvetor que vai de VI até n-1, né? Essa parte aqui. Então, no que eu vou focar com vocês? No laço de fora. Eu vou tentar mostrar junto com vocês que o laço de fora faz o que promete, que ele realmente me entrega o vetor ordenado. E daí, os invariantes, até para mostrar para vocês que assim, o invariante ele não cai, sabe, ele não tem uma iluminação divina, nem nada, não cai do céu, não é uma coisa que a gente sabe a priori. A gente olha para o algoritmo e fala, eu acho que tal propriedade vale, e tenta mostrar que aquilo se sustenta. E às vezes está errado, às vezes não é suficiente. Esse vai ser um caso que não vai ser suficiente, já dando spoiler, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o invariante importante desse algoritmo é que no início de cada iteração do laço externo, tá? Eu não vou escrever tudo isso, mas quando você ler lá, invariante do laço externo, está implícito. No início de cada iteração, está valendo que V de 0 até i-1 está ordenado. Então, quer dizer, para todos os i's que eu já passei, né, se o i é a posição corrente, né, é o início do sufixo no qual eu ainda vou trabalhar. Então, está dizendo que tudo que eu já passei está ordenado. Isso parece verdade, tá? De fato, vai se mostrar verdade. Só que olha só, se eu tentasse provar que esse algoritmo estava correto com isso, não vai ser uma prova super formal, mas vamos ver se a gente tira alguma coisa dela, ó. Então, o que eu tenho que mostrar, tá? Para mostrar que invariante vale. Eu tenho que mostrar que no início da próxima iteração, essa propriedade vale, né? E caso base, que no início da primeira iteração, essa propriedade vale. No início da primeira é tranquilo, porque no início da primeira i é 0. Se eu for de 0 até 0 menos 1, isso aqui dá o vetor vazio, né? O vetor vazio está trivialmente ordenado. Então, whatever. Então, ele estar ordenado, tanto faz, né? É o vetor vazio, no início está correto. Agora, supondo que vale no início dessa iteração aquilo ali. Vamos ver se a gente consegue mostrar que no início da próxima ele vai continuar ordenado? E daí o que a gente faz? A gente percorre o sufixo, a gente vai percorrer o sufixo e vai pegar o menor elemento do que sobrou. Tá? Não ficar falando sufixo, prefixo, o que eu estou falando é disso aqui, né? Eu vou percorrer essa parte aqui e vou pegar o menor elemento de lá e vou colocar na iésima posição. Então eu estou supondo, pelo meu invariante, que esse pedaço já está ordenado e vou colocar o menor nessa posição. E daí é o que eu faço essa troca e coloco. E daí acabou o algoritmo, né? Acabou a iteração, né? Acaba a iteração, eu vou voltar para lá, lembro que isso aqui, ó, é a última coisa que eu faço no laço, então o meu i é incrementado, e de repente, essa propriedade agora que o i foi incrementado, né, se o i aumentou, tem que valer incluindo o cara que eu acabei de colocar, que na última iteração eu coloquei na iésima posição. E daí como que eu provo que esses caras continuam ordenados? Vejam o que eu tinha em mãos, ó, usando essa figura. Eu tinha esses caras aqui ordenados.
Daí eu peguei o menor elemento do sufixo e coloquei aqui, né? Na hora que eu fiz essa troca aqui, ó. E coloquei aqui. Me digam, se eu tenho um prefixo ordenado e coloco o menor elemento de um outro conjunto, né? Que é o sufixo é um outro conjunto, e coloco o menor elemento aqui, a concatenação desses dois caras está automaticamente ordenado? Eu não estou dizendo que o algoritmo não funciona, tá? Mas notem, eu tenho que ter um argumento lógico para dizer que o invariante vale. Simplesmente por ter os menores elementos aqui e colocar, ter os caras ordenados aqui e pegar o menor elemento do sufixo e colocar aqui, ao concatenar isso já está valendo? Não é assim, né? Eu consigo fazer um exemplo aqui, né? Eu consigo colocar, sei lá, 5, 7 e 8. Isso aqui são elementos ordenados, certo? Daí eu venho aqui e tenho um sufixo que tem os valores, sei lá, 14 e 1. Eu pego o menor deles, troco, e daí o 1 fica aqui, e o 14 fica aqui. Quando o i avança, esse traço vem para cá. E aí, isso aqui ficou ordenado? Não, né? Eu tinha os elementos ordenados aqui, eu coloquei o menor do que sobrou aqui e não está ordenado. Isso não é um indício de que o algoritmo não está correto, tá, gente? Mas é um indício de que esse meu invariante não é suficiente. Não basta afirmar que V0 e menos 1 está ordenado. Qual outra propriedade que V0 e menos 1 tem que ter, que é essencial, que é a alma do selection sort e que eu não estou afirmando aqui? São os menores ordenados. Exato. Então V0 e menos 1 está ordenado e tem os menores elementos. Né? Os menores elementos do V todo. Né? É isso que eu estou dizendo. E agora sim. Agora, como falei, eu não vou fazer a prova toda detalhada, mas isso aqui não pode mais acontecer. Né? Não tem como ter um 1 dando bobeira lá. Eu estou com os menores de todos. Notem que agora sim, aquele invariante mais forte, né, com a propriedade a mais, continua valendo do início, porque i é igual a 0 no início, então continua. O vetor vazio, o vetor vazio ele está ordenado, ele tem os maiores, né? Tipo, todo mundo que está lá são os maiores, né? Não tem ninguém que está lá que não são os menores, perdão, né? Todo mundo que está lá são os menores. Ele não tem ninguém, então vale por vacuidade. Mas beleza, vamos supor então que aquilo está valendo no início de uma iteração qualquer, da iésima iteração, e vamos mostrar agora sim que o negócio funciona. Tá? Então, V0 e menos 1 tem os menores ordenados. Daí eu pego o menor elemento do sufixo, eu encontro a posição dele, né, que é a posição do índice-min, e coloco ele lá. Né? Eu coloco ele nessa posição. Vejam que esse elemento, ele é um elemento numa posição única aqui, né? Porque pelo invariante, todo mundo que está aqui é menor do que todo mundo que está à direita. Pelo invariante, o que significa dizer, a notação matemática ajuda, né? Ser os menores elementos, tá? Tem os menores elementos, é equivalente a algo assim, olha. Todo mundo que está em V0 e menos 1 é menor ou igual do que a galera que está em VI n-1. É isso que eu estou dizendo. Tá? Onde é isso aqui, quando eu faço a comparação de vetores, eu não estou comparando os vetores, estou comparando os elementos. Né? Eu estou dizendo que qualquer elemento daqui é menor ou igual a qualquer elemento daqui. Tudo bem? Concordam que isso é dizer que tem os menores lá? Mas vejam, o cara que está na j-ésima posição, o cara que é o mínimo que eu encontrei, ele estava no sufixo, ele estava aqui. Portanto, ele é maior ou igual do que qualquer cara do V0 e menos 1. Correto? Agora sim, eu estou podendo afirmar, ó, esse cara que eu encontrei, que é o menor do sufixo, ele não pode ser menor ou igual, ele não pode ter que entrar no meio do meu prefixo. Não, ele é maior ou igual do que o meu prefixo, então está garantido aqui por essa propriedade. Tudo bem? Mas ele é o menor disso aqui, né? Isso pelo laço interno, né? Como eu falei, eu não vou provar esse cara, vou supor que ele está falando certo. Então, ele é o menor disso aqui, isso significa, olha só a concatenação das propriedades aqui.
que V0 e menos 1 é menor ou igual que o cara que eu coloquei no VI, depois da troca, tá? Aquele VI, depois dessa troca, no final da iteração. Que por sua vez, pela escolha dele aqui, por ele ter sido menor aqui, ele é menor ou igual que qualquer elemento entre VI mais 1 e N menos 1. Tudo bem? Gente, eu sei que invariantes e provas de corretude não são a parte que vocês mais me acompanham, mas ok, isso aqui fez sentido? Se não fez, só me fala, porque eu consigo pelo menos jogar numa frase essas duas desigualdades. Ó. A primeira desigualdade, ela vem do próprio invariante. Quando ela diz que V0 e menos 1 tem os menores ordenados, ela está me dizendo que todos os menores estão lá, então os caras que estão lá são menores ou iguais, todo mundo que está no sufixo, inclusive o cara que eu achei e coloquei na iésima posição, beleza? Então essa desigualdade vale por isso, por causa do primeiro invariante, por causa do invariante, né, central ali. Essa desigualdade vale porque eu estou supondo que o laço interno faz o que promete, né? Eu estou supondo que esse cara me entrega o mínimo. E daí, como eu troco o cara que ele me entregou com quem está na posição I, depois da troca, quem está em VI é menor ou igual do que todo mundo que sobrou. Beleza? Agora, olhem o que sobrou aqui. Ó. Com essa sequência de desigualdades, olha só o que eu consigo concluir. Esse cara estava ordenado. Esse cara concatenado com esse, concorda que está ordenado também? Então, quando, no final da iteração, o I incrementar, eu vou ter o I', que vai ser 1 a mais. Então esse cara aqui passa a ser o I-2, esse passa a ser o I-1 quando eu incrementar. E essa desigualdade está me permitindo afirmar, olha, todo mundo que está daqui para trás é menor ou igual do que esse, então esses são os menores, e pela posição que eu coloquei esse cara, ele com certeza não quebrou a ordem, porque esses caras estavam ordenados e esse é o próximo. Então, de uma iteração para outra, eu mantenho no prefixo, entre 0 e menos 1, os menores ordenados. Ok? Sobrevivemos, gente. Foi só para não passar muitas aulas sem falar de corretude, por mais que eu sempre falo que essa não é a parte que eu mais vou torturar vocês em provas ou coisa assim. Não em AED1, esperemos chegar a PA, né? Mas agora é mais para vocês irem sendo apresentados ao assunto. Então deixa eu só mostrar um pouquinho de código para vocês agora, para a gente fechar.